Olá, meu nome é Priscila, eu sou médica veterinária, tenho 17 anos de carreira. Ao longo dessa minha jornada, até mesmo pelo fato de eu ter decidido virar professora, eu comecei a perceber que existia uma demanda, uma grande demanda, por esclarecer melhor quais são as perguntas que a gente faz quando a gente pede o hemograma e quais as respostas que a gente tem também. Eu percebo que essas dúvidas, elas se repetem. Os alunos vão chegando, vão se formando e são dúvidas que permanecem. E essa é uma aula todinha dedicada a saber do que se trata. O que é o hemograma? O que a gente espera desse hemograma e por que que as coisas se alteram? Então vamos lá. O hemograma se divide em eritrograma, o estudo dos eritrócitos, né, ou as hemácias, o leucograma, que é o estudo das células brancas do sangue, os leucócitos, o plaquetograma, que a gente estuda nessa sessão as plaquetas e também os seus precursores, e as proteínas plasmáticas, que surpreendentemente em determinados laboratórios não entram quando a gente pede o hemograma. E vale lembrar, não existe hemograma incompleto, então hemograma completo é uma redundância. Também não precisamos ficar marcando nada lá além do hemograma, porque ele é completo, então não pode faltar nada disso daqui. Se algum laboratório exige isso, faz como o laboratório está pedindo, mas na teoria não precisa. Pedir o hemograma tem que ter essas 4 coisas. Eritrograma, como o próprio nome já diz, vai nos mostrar a quantidade e a qualidade das hemácias. O leucograma vai nos mostrar a quantidade e a qualidade dos leucócitos, assim como plaquetas, quantidade e qualidade. E proteína plasmática ela vai nos dar respostas que elas são tanto diretas quanto indiretas. Por exemplo, se ela parece muito baixa, a gente pode estar diante de um quadro de uma hipoproteinemia, e a gente sabe quantas consequências ruins para a vida do animal isso pode ter. Mas quando ela parece alta, a gente já fica pensando, será que os valores dos outros pontos a serem analisados, das outras seções do hemograma, não estão superestimados? Porque a gente não tem uma hiperproteinemia verdadeira, ela é relativa. A não ser que a gente esteja diante de um quadro de uma super, hiper, gama globulinemia, uma produção de anticorpos excessiva, em geral, é tudo relativo, é por falta de água para diluir essas proteínas. E se está faltando água para diluir proteínas, está faltando água para diluir o resto também. Então, provavelmente está tudo superestimado e a sensibilidade desse exame começa a ser reduzida. A gente vai ter que fazer cálculos para poder compensar. Por isso, também, o ideal é que a gente só faça o hemograma e acredite em tudo que ele está trazendo com o animal hidratado, certo? Mas como a gente sabe que nem sempre a gente tem tempo para isso, a gente nem sempre tem como, né, esperar o animal se reidratar, muitas vezes a gente pega um animal crítico, precisa desses dados rapidamente, então a gente já sabe que precisamos lidar com isso e fazer a compensação necessária. Como eu estava dizendo, né, a gente tem essas divisões, e agora eu quero que vocês olhem para o tubinho e percebam que existem divisões do sangue total, quando ele é sedimentado, visto a olho nu. Muitas vezes a gente lá na clínica, na rotina, pede o exame, mas a gente não faz ideia de como que as coisas acabam sendo elaboradas, processadas, né? Pega o sangue, colhe, dali a pouco ele está indo para o laboratório, mas se a gente parar para olhar, só ele decantar, não precisa ser centrifugado, não, só do sangue decantar, a gente já começa a observar que ele separa-se em fases. Então, eu tenho o plasma, que é o que fica mais alto, né, no tubinho, é a parte líquida do sangue com as proteínas. Claro, ele pode estar pigmentado, por exemplo, com uma bilirrubina, ele pode estar pigmentado com hemoglobina, se houve hemólise, mas em geral ele é clarinho, assim, um tom levemente amarelado. Os leucócitos e as plaquetas formam a chamada capa leucocitária, é um disquinho branco, pequenininho, de 0,1% do volume total desse sangue, e ele fica logo acima do volume de eritrócitos, que não por acaso é o que faz a gente calcular o volume globular, o VG, ou o hematócrito, né? Quando a gente coloca em tubos de quaisquer tamanhos, proporcionalmente
a coluna de eritrócitos, ela vai ter o mesmo percentual. Então, se eu coloco num tubo de microhematócrito ou coloco num tubão, vai ter o mesmo percentual de eritrócitos. Então, por isso, né, o microhematócrito, ele nos permite fazer uma análise melhor, colocar dentro de uma centrífuga menor, praticidade. A gente poderia fazer tudo com o tubão. E aí, para que a gente tenha sangue total, a gente precisa que o tubo em que esse sangue foi acondicionado após colhido tenha um anticoagulante. E entre os mamíferos, para mamíferos, a gente precisa que esse tubo contenha EDTA, certo? Para fazer o hemograma, é esse o tubo de escolha. A gente pode usar o tubo com heparina, geralmente é mais para ave. Citrato, pode, tem. Por que usar o tubo de citrato? Quando a gente vai fazer os testes de coagulação, de protrombina, né? Quando a gente usa o fluoreto, quando a gente vai fazer a avaliação da glicemia, porque o fluoreto impede que as hemácias consumam a glicose que está ali no plasma e acabe subestimando uma glicemia. Mas eu estou dizendo que eu quero para hemograma. Então, para hemograma, sendo mamífero, é EDTA. O EDTA? O EDTA é um quelante de cálcio. E o cálcio é importante para a coagulação do sangue. Trocando em miúdos de uma forma muito simplista, o EDTA segura o cálcio e impede que a coagulação aconteça. E de onde vêm as alterações do hemograma? Por que eu vejo alteração naquelas seções que a gente citou? Então, pode ser por produção, maior ou menor, ou anômala, pode ser por consumo ou necessidade, uma demanda do corpo mesmo, pode ser por consumo, de repente, quando eu tenho um processo infeccioso, né? No caso dos leucócitos, eu tenho um processo infeccioso, uma grande inflamação, eu tenho muita demanda para consumo, porque eu estou precisando dessas células. Pode ser uma necessidade quando eu moro num lugar muito alto, com pouco oxigênio, então eu tenho necessidade de ter mais hemácias para transportar as poucas moléculas de oxigênio que vêm no meu ar. E pode ser por destruição. Então, eu posso ver um animal que está extremamente anêmico ou trombocitopênico porque está passando por um processo de destruição. Então, esses são os motivos. Esses são os motivos das alterações do hemograma. Vamos lá. Produção. É sempre bom comparar a medula com um exército. Então, a medula, ela está ali como se fosse um quartel, na verdade, né? Produzindo soldados. Cada soldado vai se direcionar para uma função. E, para isso, eles vão se diferenciar. Vamos dizer que todos sejam recrutados a nível de igualdade. E aí, observando o que cada um tem de potencial e oferecendo treinamento adequado, cada um vai se direcionar para uma linha de trabalho. Então, os precursores eritróides vão se diferenciar em eritrócitos. Os precursores mieloides vão se diferenciar em leucócitos granulócitos e monócitos. E os precursores linfóides vão se diferenciar em linfócitos. A linhagem megacariocítica pode vir dos precursores mieloides, e aí acaba direcionando para a produção de megacariócitos e, a partir deles, as plaquetas. Então, essa é a divisão lá no quartel. Cada divisão vai ter uma demanda e uma velocidade de produção própria. Vamos dizer que eu esteja falando da linhagem eritróide. A hemácia, ela dura num cão, em estado de normalidade, 120 dias, em média. E no caso de um gato, em estado de normalidade, em torno de 90 dias. Se essa linhagem eritróide trabalha constantemente, porque está sempre tendo renovação, né? Não fica hemácia velha no sangue, está sempre tendo hemocaterese, o baço está captando, reaproveitando o que pode ser reaproveitado, oferecendo de volta para a medula para fazer novas hemácias. Então, essa renovação, ela é relativamente lenta. Por quê? Porque 120 dias, 3 meses praticamente, não
precisa de ter uma renovação tamanha, não precisa de estar sempre fazendo mitose. Está sempre fazendo, mas numa velocidade baixa. Já quando eu falo de leucócitos, especialmente alguns deles, como o neutrófilo, eu falo de células que podem durar horas apenas. E como duram apenas horas, essas células, elas têm que ter uma produção lá, né? Os precursores têm que estar em produção intensa, tem que ter muita mitose. E, de fato, é o que acontece. Então, a linhagem mieloide tende a estar trabalhando com muito mais velocidade. E flutuam muito mais esses valores, né? Eu posso também ter uma produção anômala. O que é uma produção anômala? A produção de elementos que não estão no padrão de normalidade, que tem uma falha na forma, que tem uma falha na função, que estão transformados. Então, assim, o QG está produzindo soldados anormais, soldados que não sabem o que fazer, soldados que já vêm com alguma coisa que foge do padrão, certo? Quando a gente está falando até agora da produção, a gente está dizendo que tem muito, pouco ou é anômalo. Mas a gente lá na frente vai entender que essa produção, quando ela é intensa demais, ela acaba levando, né, mesmo uma produção de elementos normais, ela acaba levando à liberação de soldados que ainda não estavam totalmente prontos, porque precisa, tem demanda, então vamos embora, vai quem não está pronto mesmo. E por causa disso, alguns achados do hemograma acabam aparecendo. Consumo ou necessidade. Então, vamos lá. Tem um aumento da demanda para dar conta de gastos maiores. Como eu já tinha comentado, no caso de um processo infeccioso, eu espero que uma leucocitose. Se eu estiver com uma hipóxia, aí eu dei o exemplo de quem mora em lugar alto, igual quando a seleção brasileira vai jogar lá em Machu Picchu. É alto pra caramba. Tem que chegar pelo menos uma semana antes, para que os jogadores possam ir se ambientando, se adaptando ao ar rarefeito, que a medula possa produzir eritrócitos além do que já tinham. Então, por um período, eles fazem uma policitemia vera, para que possa aproveitar mais as moléculas de oxigênio. Se a gente estiver falando de apenas uma situação externa, climática, é totalmente fisiológico, né? Tá tudo certo. Mas e quando essa hipóxia ocorre porque o animal é cardiopata? Ou ele tem uma doença pulmonar obstrutiva, hipertensão pulmonar, é um animal que ele está com uma pneumonia crônica. Então, essa hipóxia, ela vem de um distúrbio orgânico, mas ela também motiva modificações na medula. Essa polistemia eritroide, às vezes ela vem inclusive acompanhada de uma leucocitose, como a gente pode observar no caso de uma pneumonia, e as coisas estão todas altas, fica parecendo assim, ele deve estar desidratado. Às vezes não, às vezes ele pode realmente ter uma leucocitose e realmente ter uma eritrocitose, porque ele precisa de mais hemácias devido à baixa captação de oxigênio do parênquima pulmonar. E também eu posso ter um aumento da demanda por perdas, destruição. Quando eu falo de hemólise, é uma destruição que está acontecendo dentro do próprio organismo, né? Mas aí vale quase a mesma coisa quando eu estou tendo hemorragia. Está indo embora, as hemácias vão ser destruídas, só que elas já saíram ali do corpo. Então, hemólise e hemorragia são altamente indutoras de regeneração na medula. A medula, como eu já disse, tem suas linhagens. E aqui eu vou representá-las por cores dessas famílias. São as famílias. Então, a linhagem megacariocítica, ela vem de um precursor comum à linhagem mieloide, mas, didaticamente, vamos separar, porque elas já estão em linhas de produção diferentes, né? Já estão em setores diferentes lá no QG. A linhagem eritroide, eu gostei de colocá-la vermelhinha, por motivos óbvios. Os linfócitos em azul, mieloide a linhagem linfóide em azul,
mieloide em verde e megacariocítica em lilás. Então, quando eu tenho uma leucocitose, se ela for uma leucocitose total, global, eu vejo aumento de todos os leucócitos. Então, a linhagem linfóide está maior, a linhagem mieloide está maior. Essas famílias, elas estão numerosas, elas estão com muito mais, estão em maior percentual e maior valor absoluto também frente às outras famílias, né? Isso significa que ou eu posso ter tido uma demanda, eu tenho uma demanda, né? E aí essa medula está reagindo, ou eu posso ter tido um estímulo também que fez essa medula reagir especificamente para essas linhagens. Se for, por exemplo, só uma reação da linhagem mieloide, a gente pode estar falando aí do uso do filgrastim, por exemplo, que estimula a linhagem granulocítica, e eu tenho aumento dos neutrófilos, eu posso também ter aumento de basófilos e eosina. Se eu estiver falando de um estímulo maior na linhagem eritroide, eu, por exemplo, quando tem hipóxia, as duas famílias em azul e verde vão estar normais e a família em vermelhinho vai estar maior, vai estar em maior número, e assim por diante. Só que às vezes eu tenho um aumento tão grande das famílias, que eu chamo de reação leucemoide. Só que por que é leucemoide? Porque não é uma leucemia? Porque está todo mundo normal. Pode até ter uns jovenzinhos rolando lá na circulação. Tem muito jovem, mas não tem ninguém transformado, não tem ninguém anômalo. Está todo mundo dentro de um padrão, mesmo que seja o padrão daqueles que ainda não estavam totalmente prontos. Como aparece às vezes um monte de neutrófilo lá no hemograma e um pouco de bastonete, que o bastonete é aquele leucócito, né? Aquele neutrófilo que ainda não terminou seu processo de diferenciação. Aí eu vejo um monte de bastonete, que a gente chama de desvio à esquerda. Mas às vezes aparece de fato a leucemia. O que é a leucemia? A leucemia é quando eu tenho uma circulação que, em geral, é muito alta, de determinada linhagem, e as células que estão lá, elas são transformadas, elas são anormais, elas são células neoplásicas. Então, por isso, vêm representados aqui como os capetinhas. Às vezes, a medula, ela não produz tudo que ela precisa produzir. Ela está produzindo aquém do necessário, aquém do esperado. E aí, olha o tamanho das famílias, está todo mundo pequenininho, todo mundo sendo produzido pouco. Essa é uma hipoplasia medular global. Todo mundo está produzindo menos. Isso aqui a gente vê muito quando tem um animal com erliquiose crônica. Ele quase não está produzindo nada, a medula dele está assim, um deserto. Você não vê quase nenhum precursor de nada, está totalmente abalada essa produção. Às vezes, eu tenho uma aplasia. A aplasia é que eu não vejo mesmo. Não é nem só o deserto, é uma devastação. Eu não vejo nada. A aplásica é que eu não tenho nada regenerando, não tem nada sendo produzido. Muitas das vezes, aquela linhagem, ela some dali. Pode acontecer também. Também já vi acontecer em animais com erliquiose, já vi acontecer em gatos com felve. E, em geral, a aplasia de uma linhagem, ela acaba vindo acompanhada pela hipoplasia de outras linhagens, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? Porque depende muito da causa. E quando tem aplasia de todas as linhagens, né? Até o estímulo fica complicado, porque se está aplásica, a gente pode estar diante de uma situação que é irreversível. Mas, lógico, né? Existem células-tronco que podem reocupar esses espaços e que podem se diferenciar novamente nos precursores eritroide, linfóide, mieloide e megacariocítico, e a gente conseguir que esse animal volte a ter uma produção adequada. Mas olha o nível de dificuldade para alcançar isso. O eritrograma se divide em subseções.
Eritrograma já é uma seção do hemograma. Então, tem as suas subseções. Hemácias, que é o número absoluto de hemácias, hemoglobina, que é a quantidade em gramas por decilitro desse pigmento que ocupa o interior das hemácias, o volume globular, que é o volume total de eritrócitos frente ao volume total de sangue, hemoglobina corpuscular média, que é a quantidade de hemoglobina que a gente tem naquela amostra, e aí já compara, né, com o número de hemácias, concentração de hemoglobina corpuscular média, aí sim, compara com o valor das hemácias. Eu pego concentração de hemoglobina corpuscular média, eu tenho a concentração de hemoglobina, e aí eu pego o número de hemácias e eu faço um cálculo para saber quanto de hemoglobina tem em cada hemácia. Hemoglobina corpuscular média é um dado menos sensível para isso. Como que a gente vai saber se a hemácia está mais clara do que o normal, né? Precisamos do CHCM ou CHGM. Volume corpuscular médio. Esse volume corpuscular, ele é medido em tamanho, é o tamanho da hemácia, para a gente saber se é uma hemácia maior do que o normal, tem o tamanho certinho, normal, ou é menor do que o normal. E o RDW? O RDW, ele é um índice que ele está presente nos exames feitos em máquinas, ele está indicando a quantidade de regeneração. A gente tem usado mais o RDW, aprendido mais a usar o RDW, mas o hemograma feito de forma tradicional, aí ele não tem esse dado, não. Para que a gente possa compreender se há ou não há regeneração e em que pé que a gente está, a gente precisa lembrar lá do exército. E a regeneração, ela nada mais é do que o QG colocando para jogo, mandando para a guerra, os recrutas, aqueles que ainda não estavam prontos para a batalha, mas que numa situação de desespero, vai você mesmo. Não tem soldado treinado suficiente, manda os que estão em treinamento. É esse o princípio. Então, para eu entender se está tendo regeneração da linhagem eritroide, se tem recrutas indo para a guerra, eu vou olhar os índices hematimétricos, que são o volume globular médio ou corpuscular médio, como eu citei no outro slide, concentração de hemoglobina globular média e hemoglobina globular média. E ainda tem os comentários que ficam lá embaixo, lá na nossa lista. Os reticulócitos, que seriam precursores ainda, né, que seriam células bem mais jovens, e o corpúsculo de Raul-Joly, que é resto também, né, desse processo de perda de núcleo e organelas, que a hemácia ela acaba passando para ela ficar ali com aquela forma bicôncava, desculpa, e com a concentração de hemoglobina adequada, a saturação de hemoglobina adequada. Então, eu preciso, né, passar por esse processo, perder as organelas, perder o núcleo para ela ficar igual uma moedinha, igual uma bala soft, para quem passou aí a infância nos anos 80 e 90, sabe o que eu estou falando. Hoje a gente não tem nada com formato de bala soft, eu acredito. Mas era uma balinha que tinha um formato de hemácia. Já o leucograma, então, ele está lá, leucócitos totais e vem as linhagens, certo? Leucócitos totais está dividido em linfócitos, os segmentados, que seriam, né, os neutrófilos no seu ápice de diferenciação, os bastonetes, que seriam aqueles leucócitos, aqueles neutrófilos que ainda não alcançaram o ápice da diferenciação, e o metamielócito, que é ainda mais inexperiente, menos preparado que o bastonete. Isso tudo é neutrófilo. Segmentado, bastonete e metamielócito é tudo neutrófilo, só que estão em diferentes níveis de diferenciação. Os outros granulócitos seriam os basófilos e os eosinófilos. E também temos os monócitos, que fazem parte dos leucócitos totais. Só que basófilo, eosino e monócito vêm num percentual baixo.
Quem vem em grande percentual é neutrófilo e linfócito. Para gato, linfócito e neutrófilo estão geralmente bem próximos. Para cachorro, os neutrófilos vêm em percentuais maiores, tá? Mas aí a gente tem que lembrar que lá nos neutrófilos a gente tem a divisão a partir da sua capacidade, da sua diferenciação, e também diferenciação significa capacidade de ação. Quem é totalmente diferenciado tem uma capacidade de ação ótima. Quem ainda não é totalmente diferenciado não alcançou o ápice da sua capacidade. Quem gostou, quem acha que tem mais coisa para aprender a partir dessa aula, ficou instigado, quer saber mais, a gente ainda vai ter muitas novidades, vai ter muita coisa bacana para falar. E aí eu também queria divulgar o curso de interpretação de exames laboratoriais básicos, que vai ser lançado novamente. Já foram lançadas 3 turmas desse curso, todas foram um sucesso, tem vários depoimentos bacanas. Convido quem quiser conhecer para participar da mais nova turma, 4ª turma do curso de interpretação de exames laboratoriais, que vai ser o primeiro curso lançado agora nessa nova temporada, né, com esse novo layout, com essa nova pegada do Medicina Veterinária Inteligente. Muito obrigada pela presença de cada um. Fica aqui o meu Instagram, o Instagram do Medicina Veterinária Inteligente, e o telefone para contato para quem tem interesse em participar dos cursos, mas com certeza nas redes sociais a divulgação, as datas, a forma de inscrição vai estar em breve, tá bom? Até mais!